eu acho difícil, né? E vou dizer, assim, por que eu acho difícil. Eu acho realmente que a esquerda ocidental, da qual eu, talvez sem querer, acabei fazendo parte, né? Porque eu fui me descobrindo de esquerda mais para frente, ela erra ao olhar para o Irã, sabe, de um modo que a gente conseguiu perceber nesses tempos que passaram, inclusive, de 2023, outubro, os ataques do Hamas e aí o genocídio em Gaza. Uma boa parte da opinião pública no Ocidente percebeu finalmente e conseguiu dizer finalmente que havia um problema na Palestina, que Israel era um problema, que o apartheid, que a ocupação. Quando aconteceu a guerra Israel, Irã e Estados Unidos, em junho, a imprensa, a opinião pública, inclusive a esquerda, não conseguiram lembrar que aquilo ali era uma única coisa. E eles voltaram a cobrir o Irã com o preconceito contra o Irã e, de algum modo, justificando o comportamento americano e israelense. Então, nós todos no Ocidente, inclusive a esquerda, precisamos pensar um pouco qual é esse fetiche que a gente tem com o Irã, por que a gente não conseguiu se libertar dele desde 1979 até hoje. A gente continua a acreditar que os iranianos são, sabe, o país dos mulás e os ayatollahs são a representação e a encarnação do mal, e os xiitas são os mais... Isso não tem a ver, me perdoe, com leis que estabelecem restrições, por exemplo, aos direitos civis das mulheres, da população LGB, né? Que tem, então, assim, na verdade, lá tem mais trans do que provavelmente... Sim, já ter. Entendeu? Porque lá é normal, eles têm muita gente, é uma coisa... Inclusive, a política, tem uma política oficial para quem quiser mudar de sexo e tal. O que existe é o seguinte, tem um problema real para o Irã, assim, aí eu vou falar agora uma análise, digamos, fazendo uma análise desde o ponto de vista de alguém que está olhando para isso, sei lá, de modo neutro, como eu percebo a evolução. A Revolução Iraniana foi uma revolução autêntica, sabe, assim, profunda, transformou realmente o Irã. E trouxe um tipo de revolução que balançou o mundo inteiro. Assim, eu sempre digo, isso aqui foi vivido como um tsunami no mundo muçulmano inteiro e onde quer que houvesse muçulmanos. Então, eu, por exemplo, era um pré-adolescente, 12 anos, morando em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, certo? Entre Paraguai e Foz do Iguaçu. E eu vi como aquilo nos atingiu em cheio, como aquilo transformou a vida das famílias, dos vizinhos, como transformou a relação das pessoas com a religião, quer elas fossem xiitas ou sunitas. Tá? Então, aquilo ali realmente foi algo, um processo de efeitos enormes, né? Em termos de cultura, religião e a ideia de um sistema político que poderia ser aderente ao Islã e ainda assim funcionar no mundo ocidental, moderno, certo? Se você combinar isso com outras leituras, outras teses, como, por exemplo, a de um psicanalista franco-tunisino, que escreve sobre o trauma que o Islã, o mundo muçulmano, viveu a partir do encontro com o Ocidente, a partir da chegada do Napoleão no Egito, certo? Ele diz que o mundo muçulmano está tentando ainda se recuperar desse choque e tentou vários caminhos, tentou o nacionalismo, tentou o reformismo, sabe? Tentou o abandono total do Islã, tentou o Islã reformista e chegou com a Revolução Islâmica do Irã a um momento em que, algo funcionou, um sistema baseado no Islã que funciona, sabe, de modo razoável. Agora,
você entende mais de revolução do que eu, mas quando você tem uma revolução, e ela era uma revolução inclusive das esquerdas, dos... Com a participação dos comunistas. Com a participação dos comunistas, etc., chegou o momento em que os islamistas, né, a teoria do Khomeini, que era o grande carisma, né, por trás da revolução, ele afastou os demais grupos. Então, não é uma revolução que resultou numa sociedade plural, como a gente gostaria, digamos, no mundo da esquerda ocidental, onde florescesse um pluralismo, sabe, que... Não, ali ficou... É um sistema Por que a esquerda fundado... não teve espaço na República Islâmica a partir do Eu acho que ela foi afastada pelo Khomeini e pelos islamistas, né? E depois... Mas seria incompatível a esquerda... Eles têm uma... Se você conversar com os iranianos e tal, eles têm... as teses, né, deles são totalmente de esquerda e anti-imperiais, sabe? O discurso político deles é um discurso de anti-imperialismo puro. Assim, eles falam esta língua, né? Eu lembro até do Ahmadinejad, assim, quando ele esteve aqui no Brasil, eu participei de um encontro. Ele dizia, olha, a gente não quer alguém colocando a mão no nosso bolso e pegando, sabe, as nossas riquezas. Nós queremos um mundo melhor, mais justo. A noção de justiça social, que é a ideia talvez mais forte no Islã, e especialmente no Islã xiita, sabe? O Islã xiita tem uma preocupação especial com a justiça social. E o Islã xiita é, por natureza, revolucionário, no sentido de que a sua bandeira sempre é a luta contra a opressão. Então, tudo isso você encontra no Irã, e a gente pode dizer que ótimo, né, que tem alguém com essas bandeiras. Mas tem uma pergunta real para a sobrevida do regime ou para a sua reforma, né, para a sua queda ou sua reforma, que é o quanto você consegue se manter aderente a esses princípios tirados de uma leitura mais clássica da religião islâmica e, ainda assim, ter uma juventude educada, sabe, uma alfabetização de quase 100%. A grande maioria dos jovens está nas universidades, 60% dos universitários são mulheres, certo? A força de trabalho é 30% ou 40% de mulheres. Em todos os lugares que você vai no Irã, você encontra mulheres trabalhando. As mulheres iranianas são conhecidas como mulheres extremamente fortes, de personalidade, né? O pessoal que fala do Irã e conhece bem o Irã diz que o Irã, na verdade, é uma sociedade matriarcal, no fundo. Não aparece na cena pública, né? Mas na estrutura familiar, no modo das pessoas conviverem nas ruas, né? Então, a pergunta é como é que uma república que continue aderente ao Islã enquanto, sabe, princípios, inclusive jurídicos, vai conseguir sobreviver numa sociedade muito jovem, muito educada, com acesso a tudo, sabe, assim. Então, será que esta juventude vai querer algo diferente? Isto, para mim, é a grande pergunta. E eu, quando estive lá, eu tinha a certeza, essa sociedade vai mudar pela natureza das coisas.